À medida que o dia chega ao fim, nossas mentes geralmente começam a se acalmar, não mais distraídas pela agitação do dia. É nesses momentos de silêncio que as preocupações e ansiedades podem vir à tona. Às vezes nos sobrecarregando com pensamentos sobre o que foi ou o que está por vir. É neste ponto que definir o tom da noite se torna crucial, principalmente quando o foco está em entregar essas preocupações a Deus. Ao começar com uma introdução calorosa e acolhedora, podemos gentilmente guiar a nós mesmos e aos outros para um estado de reflexão pacífica, lembrando-nos da importância de liberar nossos fardos para Deus antes de descansarmos. Entregar as preocupações a Deus não é apenas um exercício espiritual, é um ato profundo de confiança e fé. Quando decidimos conscientemente colocar nossas preocupações a seus pés, reconhecemos sua soberania e cuidado sobre nossas vidas. Esse processo é essencial, especialmente à noite, quando a mente tende a se debruçar sobre questões não resolvidas e o coração sente o peso dos desafios do dia. Ao definir o tom com uma mensagem de boas-vindas, criamos um espaço onde essa entrega parece não apenas possível, mas também natural. Na fé cristã, o ato de entregar nossas preocupações está profundamente entrelaçado com a compreensão da presença e do amor constantes de Deus. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 5:7 para lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Este versículo resume o coração do que significa deixar ir e deixar Deus assumir o controle. Isso nos assegura que não estamos sozinhos em nossas lutas e que nossas ansiedades são conhecidas por aquele que cuida de nós com amor infalível. Enquanto nos preparamos para dormir, esse lembrete é um conforto que nos permite liberar nosso controle sobre as coisas que nos incomodam, confiando que as mãos de Deus são mais do que capazes de lidar com elas. Definir o tom para este ritual noturno envolve a criação de uma atmosfera de calma e reflexão. Pode começar com um simples reconhecimento dos eventos do dia, tanto os bons quanto os desafiadores, e, em seguida, uma mudança deliberada para deixar ir. Isso pode envolver aquietar a mente por meio da oração, onde falamos com Deus sobre nossas preocupações, ou por meio da meditação nas Escrituras que falam de sua paz e proteção. O objetivo é fazer a transição de um estado de desordem mental para um de clareza espiritual, onde nosso foco está exclusivamente na capacidade de Deus de proporcionar paz e descanso. Além disso, esse processo de rendição não se trata apenas de liberar o que nos preocupa, trata-se de abraçar a paz que Deus oferece em troca. Filipenses 4:6-7 capta lindamente essa troca. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ao apresentarmos nossas preocupações a Deus, nos abrimos para receber sua paz, uma paz que ultrapassa a compreensão humana e acalma as ansiedades mais profundas dentro de nós. Na prática, definir o tom para a rendição também pode envolver passos práticos que reforçam esse ato espiritual. Por exemplo, o diário pode ser uma maneira eficaz de anotar fisicamente as preocupações e, em seguida, liberá-las simbolicamente por meio da oração. Criar uma rotina para dormir que inclua ler as Escrituras, ouvir música de adoração ou simplesmente sentar-se em reflexão silenciosa também pode ajudar a fazer a transição da mente de um estado de preocupação para um de confiança. Cada uma dessas práticas serve para nos lembrar que, ao abandonarmos nossas preocupações, abrimos espaço para que a paz de Deus habite em nós. Em última análise, o objetivo de definir esse tom é cultivar um hábito noturno em que a rendição se torne uma segunda natureza. Trata-se de construir um ritmo em nossas vidas em que cada dia termina não com preocupações persistentes, mas com uma profunda sensação de paz, sabendo que Deus está no controle. Essa rotina pode transformar nossas noites, garantindo que descansemos não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, seguros de que Deus está cuidando de nós. Ao orientarmos os outros nessa prática, é importante enfatizar que entregar as preocupações a Deus é uma jornada contínua. Não é um evento único, mas uma escolha diária de confiar no cuidado de Deus. Ao definir consistentemente esse tom todas as noites, treinamos nossos corações para liberar fardos e nossas mentes para abraçar a paz, levando a um sono mais reparador e a um relacionamento mais profundo com Deus. Este ato simples,
mais poderoso, de rendição pode mudar a maneira como experimentamos nossas noites e nossos dias, à medida que aprendemos a viver na paz que Deus oferece tão generosamente. À medida que o dia termina e as distrações da vida cotidiana ficam em segundo plano, é comum que preocupações e ansiedades comecem a surgir. Esta é uma experiência humana compartilhada, onde a mente, não mais preocupada com trabalho, recados ou interações sociais, se volta para dentro, muitas vezes se concentrando em questões não resolvidas, incertezas futuras ou preocupações pessoais. À noite, quando o mundo se acalma, nossos pensamentos podem se tornar mais altos, tornando-nos conscientes das coisas que nos incomodam. Esse fenômeno ocorre porque, ao longo do dia, estamos constantemente envolvidos com várias atividades que mantêm nossas mentes ocupadas. Essas distrações, sejam tarefas relacionadas ao trabalho, compromissos sociais ou mesmo entretenimento, atuam como amortecedores, impedindo-nos de processar totalmente nossas ansiedades. No entanto, uma vez que a agitação do dia diminui, a mente fica com espaço para revisitar as preocupações que foram deixadas de lado anteriormente. É durante esses momentos de silêncio, muitas vezes pouco antes de dormir, que as preocupações com relacionamentos, finanças, saúde ou o futuro podem ocupar o centro do palco. Esses pensamentos podem ser persistentes, dificultando o relaxamento e a preparação para o descanso. A quietude da noite pode amplificar nossas ansiedades, fazendo-as parecer mais assustadoras do que podem parecer durante o dia. Essa experiência não é apenas psicológica, também tem um componente fisiológico. Nossos corpos naturalmente relaxam à noite como parte do ritmo circadiano, o que sinaliza que é hora de descansar. No entanto, esse processo de desaceleração também significa que os níveis de adrenalina e cortisol, que podem ter nos mantido alertas e focados durante o dia, começam a diminuir. Embora isso seja necessário para relaxar e dormir, também pode nos deixar mais vulneráveis aos nossos pensamentos, pois as defesas fisiológicas que nos ajudam a gerenciar o estresse ao longo do dia são reduzidas. Além disso, a escuridão e a quietude da noite podem criar uma sensação de isolamento, o que pode exacerbar os sentimentos de ansiedade. Sem os estímulos externos que ocupam nossa atenção durante o dia, nossas mentes ficam livres para vagar, muitas vezes em direção às coisas que mais tememos ou com as quais mais nos preocupamos. Isso pode levar a um ciclo em que, quanto mais nos concentramos em nossas preocupações, mais difícil se torna adormecer, o que, por sua vez, pode criar mais ansiedade por não descansar o suficiente. É por isso que muitas pessoas acham que suas ansiedades parecem ganhar vida à noite. O que poderia ter sido uma preocupação passageira durante o dia pode se transformar em uma fonte significativa de estresse quando estamos sozinhos com nossos pensamentos no silêncio da noite. Essa experiência comum é um lembrete de que, embora as distrações diárias possam manter nossas preocupações sob controle, elas não as eliminam. Em vez disso, essas preocupações permanecem adormecidas, esperando que um momento de silêncio ressurja. Compreender essa experiência comum é o primeiro passo para enfrentá-la. É importante reconhecer que essas ansiedades noturnas não refletem necessariamente a realidade, mas muitas vezes são ampliadas pelo silêncio e pela escuridão da noite. Eles são uma parte normal da experiência humana, e reconhecê-los pode nos ajudar a encontrar maneiras de gerenciá-los de forma mais eficaz. Uma maneira de lidar com essas preocupações noturnas é por meio de práticas intencionais que promovem a paz e o relaxamento. Por exemplo, envolver-se em uma rotina noturna que inclua oração, meditação ou leitura das Escrituras pode ajudar a mudar o foco da ansiedade para a confiança no cuidado e proteção de Deus. Ao encher nossas mentes com pensamentos sobre a presença e as promessas de Deus, podemos neutralizar a tendência de nos debruçarmos sobre nossas preocupações. Outra prática útil é o registro no diário. Escrever nossas preocupações antes de dormir pode ser uma maneira de liberá-las, colocá-las nas mãos de Deus e deixar de lado a necessidade de controlar o resultado. Esse ato de escrever pode servir como um lembrete tangível de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que podemos confiar em Deus para carregar nossos fardos. Em última análise, o objetivo é criar um ambiente noturno que promova a paz em vez da ansiedade. Isso pode significar reservar um tempo para uma reflexão silenciosa,
criar uma rotina calmante para dormir ou simplesmente nos lembrar de que Deus está conosco, mesmo no silêncio e na escuridão da noite. Ao abordar nossas ansiedades noturnas dessa maneira, podemos aprender a entregar nossas preocupações a Deus, permitindo que Sua paz encha nossos corações e mentes enquanto nos preparamos para o descanso. Quando nos voltamos para as Escrituras em busca de conforto e orientação, 1 Pedro 5:7 se destaca como um versículo poderoso que fala diretamente ao coração de nossas ansiedades e preocupações. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Esta mensagem simples, mas profunda, encapsula a essência de nosso relacionamento com Deus, de confiança, dependência e cuidado divino. Como crentes, somos encorajados a levar todas as nossas preocupações, medos e incertezas a Deus, sabendo que Ele está disposto e é capaz de suportá-los por nós. A frase "lança sobre Ele toda a tua ansiedade" sugere uma ação ativa e deliberada. Não é apenas uma sugestão para esperar passivamente que nossas preocupações desapareçam, mas sim um convite para tomar medidas decisivas para entregar nossos fardos a Deus. A palavra elenco, neste contexto, implica um arremesso ou colocação forçada de algo longe de si mesmo, indicando que devemos deixar de lado nossas ansiedades, colocando-as nas mãos capazes de nosso Criador. Este ato de fundição é um reconhecimento de nossas limitações humanas e uma expressão de nossa fé no poder e amor ilimitados de Deus. A última parte do versículo, porque Ele tem cuidado de você, fornece a garantia reconfortante de que Deus está profundamente preocupado com o nosso bem-estar. Seu cuidado não é distante ou impessoal, é uma preocupação terna e íntima por todos os aspectos de nossas vidas. O cuidado de Deus é comparado ao de um pastor por suas ovelhas, sempre vigilante, sempre protetor e sempre buscando o que é melhor para elas. Essa garantia do cuidado divino é crucial porque nos dá confiança para confiar em Deus com nossas preocupações mais urgentes, sabendo que Ele não é indiferente às nossas lutas, mas está ativamente envolvido em nossas vidas. No contexto mais amplo de 1 Pedro 5, o apóstolo Pedro se dirige aos primeiros cristãos que enfrentavam perseguição e provações. O mandamento de lançar suas ansiedades sobre Deus vem em meio a instruções sobre humildade e confiança na mão poderosa de Deus. Pedro encoraja os crentes a se humilharem sob a autoridade de Deus, reconhecendo que Ele está no controle e que seu tempo é perfeito. Sob essa luz, lançar nossas ansiedades sobre Deus é um ato de humildade, um reconhecimento de que não podemos lidar com os desafios da vida sozinhos e que precisamos da ajuda de Deus. Além disso, este versículo não é apenas sobre entregar nossas preocupações, mas também sobre confiar no cuidado e provisão de Deus. É um lembrete de que Deus não está apenas ciente de nossas necessidades, mas também está trabalhando ativamente em nosso favor. Seu cuidado é abrangente, abrangendo todos os detalhes de nossas vidas. Quer nossas preocupações sejam sobre saúde, finanças, relacionamentos ou o futuro, Deus nos convida a trazê-las todas a Ele. A promessa do cuidado de Deus é um tema recorrente em toda a Bíblia. Em Mateus 6, 25-34, Jesus ensina sobre a provisão de Deus, exortando-nos a não nos preocuparmos com nossas necessidades diárias porque nosso Pai Celestial sabe o que precisamos e proverá para nós. Da mesma forma, no Salmo 55, 22, somos instruídos a lançar suas preocupações sobre o Senhor e Ele os susterá. Ele nunca permitirá que os justos sejam abalados. Essas escrituras reforçam a mensagem de 1 Pedro 5:7, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus é fiel para nos sustentar. Em termos práticos, lançar nossas ansiedades sobre Deus envolve oração regular e meditação em Sua palavra. Significa vir a Deus com nossas preocupações, expressá-las honestamente e depois entregá-las a Ele, confiando que Ele as tratará de acordo com sua sabedoria e amor. Também envolve uma mudança de foco, de insistir em nossos problemas para focar nas promessas de Deus e em sua fidelidade. Ao meditarmos em 1 Pedro 5:7, somos encorajados a fazer disso uma prática diária para levar nossas ansiedades a Deus, não importa quão grandes ou pequenas elas possam parecer. Este versículo nos lembra que não há fardo pesado demais para Deus carregar e nenhuma preocupação trivial demais para Ele se preocupar. É um convite para viver na paz que vem de saber que somos profundamente amados e cuidados pelo Criador do Universo.
Em 1 Pedro 5:7, o apóstolo Pedro encoraja os crentes a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Este versículo está situado no contexto mais amplo da carta de Pedro às primeiras comunidades cristãs que enfrentavam provações e perseguições significativas. A carta foi escrita durante uma época em que os cristãos eram marginalizados e muitas vezes submetidos ao sofrimento por causa de sua fé. A mensagem de Pedro nesta passagem não é apenas de encorajamento, mas também de instrução, exortando os crentes a manter sua fé e confiança em Deus em meio às dificuldades que estavam enfrentando. A exortação de Pedro para lançar ansiedade sobre Deus segue sua admoestação anterior para que os crentes se humilhem sob a poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5:6. A conexão entre humildade e ansiedade sobre Deus é profunda. Ao instruir os crentes a se humilharem, Pedro está essencialmente chamando-os a reconhecer suas limitações e sua necessidade da intervenção de Deus. A humildade, neste contexto, é o reconhecimento de que a força humana é insuficiente para enfrentar os desafios e ansiedades da vida e, portanto, confiar em Deus é essencial. O contexto reflete também a solicitude pastoral que Pedro tem pelos crentes. Ele entende que a ansiedade e a preocupação são respostas humanas naturais ao sofrimento e à incerteza. Ao lembrá-los de lançar suas ansiedades sobre Deus, Pedro está oferecendo uma maneira prática de lidar com essas emoções, por meio da confiança no cuidado e na soberania de Deus. Esse ato de lançar ansiedade sobre Deus é uma expressão de fé, uma demonstração de que os crentes confiam na capacidade de Deus de lidar com suas preocupações melhor do que eles mesmos. A instrução de Pedro é particularmente comovente, dado o pano de fundo da perseguição que os primeiros cristãos enfrentavam. Em um ambiente tão hostil, onde muitas vezes eram rejeitados pela sociedade, experimentando sofrimento físico e emocional e incertos sobre o futuro, os crentes provavelmente seriam dominados pelo medo e pela ansiedade. A mensagem de Pedro serve como um lembrete de que, apesar dessas pressões externas, sua paz e bem-estar internos estão seguros nas mãos de Deus. Ele os tranquiliza de que Deus não está apenas ciente de suas lutas, mas também está cuidando ativamente deles. A implicação teológica mais ampla deste versículo é que ele muda o foco do esforço humano para a providência divina. Pedro enfatiza que os crentes não são deixados à própria sorte. Pelo contrário, são convidados a confiar a sua vida a Deus, que está disposto e é capaz de os sustentar. Isso reflete um tema comum nas Escrituras, onde Deus é retratado como um pai amoroso que se preocupa profundamente com seus filhos e está sempre pronto para suprir suas necessidades. Além disso, o encorajamento de Pedro para lançar ansiedade sobre Deus não é um chamado à resignação passiva, mas à fé ativa. Envolve uma decisão consciente de se voltar para Deus em oração, de deixar de lado os fardos que pesam sobre o coração e confiar no tempo e na provisão de Deus. É um processo dinâmico de trazer continuamente as preocupações diante de Deus, confiante de que Ele é atencioso e compassivo. No contexto histórico e cultural da igreja primitiva, onde a comunidade e o apoio mútuo eram vitais, a mensagem de Pedro também teria ressoado em nível comunitário. O ato de lançar ansiedade sobre Deus não teria sido visto como um ato isolado e individual, mas como parte da vida compartilhada da comunidade cristã. Os crentes encorajariam uns aos outros a confiar em Deus e lembrar uns aos outros de seu cuidado, promovendo um espírito coletivo de fé e resiliência. Finalmente, a referência de Pedro ao cuidado de Deus, porque Ele tem cuidado de você, ressalta o aspecto relacional da fé. Não se trata apenas de seguir regras ou suportar dificuldades, trata-se de manter um relacionamento pessoal com um Deus que está intimamente envolvido na vida de seu povo. Esse cuidado pessoal é o que torna o ato de lançar ansiedade sobre Deus possível e eficaz. Está enraizado na certeza de que o amor de Deus é constante, que seu poder é incomparável e que seu desejo é o bem-estar de seus filhos. Entregar as preocupações a Deus é um profundo ato de fé que envolve liberar o controle e confiar inteiramente no cuidado e na soberania de Deus. A frase bíblica "lançando sobre ele as vossas ansiedades" de 1 Pedro 5:7 resume essa ideia lindamente. Para entender o que significa entregar nossas preocupações, é crucial primeiro entender o conceito de rendição de uma perspectiva cristã. No sentido bíblico, rendição não implica derrota ou resignação, mas sim uma liberação consciente e voluntária do controle sobre as circunstâncias da vida para Deus.
Envolve reconhecer que os esforços e a compreensão humanos são limitados e que a verdadeira paz e resolução vem de confiar na infinita sabedoria e amor de Deus. Abandonar as preocupações é uma decisão ativa de deixar de lado o fardo da ansiedade, que muitas vezes decorre de nossas tentativas de controlar os resultados ou de nosso medo do desconhecido. É um convite para colocar nossa confiança na capacidade de Deus de gerenciar as complexidades de nossas vidas muito melhor do que jamais poderíamos. O ato de lançar neste contexto é significativo. Transmite uma ação deliberada e decisiva, muito parecida com jogar algo fora de si mesmo, indicando que, uma vez que essas preocupações são colocadas nas mãos de Deus, elas não são mais nossas. Este ato não se trata de abandonar responsabilidades, mas de confiar essas responsabilidades a Deus, que é plenamente capaz de lidar com elas. É uma transferência de fardo de nossos ombros humanos limitados para o cuidado todo-poderoso e onisciente de Deus. A instrução bíblica para lançar nossas ansiedades sobre Deus é sustentada pelo entendimento de que Ele se importa profundamente conosco. Essa certeza do cuidado divino é o que torna possível a entrega. Quando sabemos que Deus está intimamente preocupado com o nosso bem-estar, que Ele está atento às nossas necessidades e compassivo com nossas lutas, podemos liberar mais facilmente nosso controle sobre as preocupações que nos atormentam. A rendição, sob essa luz, é um ato de confiança, enraizado na crença de que as intenções de Deus em relação a nós são sempre boas e que seus planos para nós são para nosso benefício final, mesmo quando não podemos vê-lo. Além disso, abandonar as preocupações envolve uma mudança de foco. Em vez de nos fixarmos nos problemas que nos causam ansiedade, somos convidados a fixar nossos olhos em Deus e em suas promessas. Essa mudança é crucial porque redireciona nossa energia de tentar resolver nossos problemas por meio de nossa perspectiva limitada para confiar na perspectiva ilimitada de Deus. Trata-se de fazer a transição da autossuficiência para a confiança em Deus, onde reconhecemos que nossa paz não vem do controle de nossas circunstâncias, mas da confiança no controle de Deus sobre elas. Este ato de rendição também é uma forma de adoração. Quando lançamos nossas ansiedades sobre Deus, estamos essencialmente declarando nossa fé em sua capacidade de administrar nossas vidas. É um reconhecimento de seu senhorio e de nossa dependência dele. Essa dependência não é fraqueza, mas um reconhecimento de nossa necessidade da força, orientação e provisão de Deus. Ao nos rendermos, também nos submetemos ao tempo e aos métodos de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós e agirá em seu tempo perfeito. O processo de entregar as preocupações a Deus pode ser comparado à prática de deixar ir em outras áreas da vida espiritual. Envolve oração, onde trazemos nossas preocupações diante de Deus, não apenas como uma rotina, mas como um ato intencional de liberá-las sob seus cuidados. Também pode envolver a meditação nas Escrituras, onde nos lembramos das promessas de Deus e de sua fidelidade ao longo da história. Ao refletir sobre as ações passadas de Deus, construímos confiança em sua capacidade de lidar com nossas preocupações presentes e futuras. Em termos práticos, a entrega de preocupações pode incluir ações específicas, como o diário, onde se escreve suas ansiedades, em seguida, simbólica ou literalmente, as entrega a Deus por meio da oração. Pode envolver um exercício mental de imaginar-se colocando cada preocupação nas mãos de Deus, visualizando o alívio que vem de não carregar mais o fardo sozinho. Essas práticas ajudam a reforçar a realidade da rendição e tornam o conceito abstrato de ansiedade de lançamento mais tangível. Compreender o ato de entregar preocupações também é reconhecer que não é um evento único, mas uma prática diária. As preocupações têm uma maneira de voltar às nossas mentes, e o ato de rendição deve ser repetido cada vez que o fazem. É uma jornada contínua de fé, onde aprendemos a confiar em Deus mais profundamente a cada ato de entrega. Manter as preocupações é uma luta comum para muitas pessoas. Entender as razões subjacentes por trás desse comportamento pode fornecer informações sobre como superá-lo. Uma das principais razões pelas quais as pessoas se apegam às preocupações é o medo. O medo se manifesta de várias formas, como o medo do desconhecido, medo do fracasso ou medo da perda. Esses medos podem criar uma sensação de ansiedade que torna difícil para os indivíduos liberarem suas preocupações.
Quando temos medo do que pode acontecer, tendemos a nos debruçar sobre possíveis resultados negativos, levando a um ciclo de preocupação difícil de quebrar. Outra razão significativa para manter as preocupações é a falta de confiança, tanto em si mesmo quanto em Deus. Para muitos, confiar no plano e no tempo de Deus pode ser um desafio, especialmente quando as circunstâncias da vida são incertas ou difíceis. Essa falta de confiança pode resultar de experiências passadas em que as expectativas não foram atendidas, levando a uma relutância em renunciar totalmente às preocupações. As pessoas também podem ter dificuldade em confiar em si mesmas, duvidando de sua capacidade de lidar com situações de forma eficaz ou de tomar as decisões certas, o que alimenta ainda mais a ansiedade e a preocupação. O desejo de controle é outro fator-chave que contribui para a dificuldade em deixar de lado as preocupações. Muitas pessoas têm uma inclinação natural para querer controlar seu ambiente e resultados. Esse desejo de controle geralmente está enraizado na crença de que, ao se preocupar e pensar demais, eles podem de alguma forma impedir que eventos negativos ocorram. No entanto, isso é uma ilusão de controle, pois a preocupação não muda realmente o resultado dos eventos. Em vez disso, pode levar à exaustão mental e a uma sensação de estar sobrecarregado. A mente humana tende a se apegar às preocupações porque elas criam uma sensação de ocupação que distrai de emoções mais profundas, muitas vezes mais desconfortáveis. Por exemplo, as pessoas podem se concentrar em preocupações para evitar lidar com sentimentos subjacentes de tristeza ou raiva. A preocupação pode se tornar um mecanismo de enfrentamento, embora doentio, que impede os indivíduos de confrontar e processar essas emoções mais profundas. Outra razão pela qual as pessoas se apegam às preocupações é a crença de que é de alguma forma responsável ou necessário fazê-lo. Essa crença pode vir de influências culturais ou familiares que enfatizam a importância de estar preparado para qualquer eventualidade. Preocupar-se, nesse contexto, é visto como uma forma de vigilância e responsabilidade, ainda que contraproducente. Pode ser um desafio se libertar dessa mentalidade, especialmente quando ela foi reforçada ao longo do tempo. Além disso, manter as preocupações pode ser uma forma de buscar validação ou conexão com os outros. As pessoas podem expressar suas preocupações para obter simpatia, apoio ou conselhos das pessoas ao seu redor. Em alguns casos, a preocupação pode se tornar uma experiência compartilhada, onde os indivíduos se unem por causa de suas preocupações. Embora buscar apoio seja importante, isso às vezes pode reforçar o hábito de se preocupar, pois se torna uma forma de se envolver com os outros, em vez de uma tentativa genuína de encontrar soluções ou paz. A incerteza da vida é outro fator que leva as pessoas a se apegarem às preocupações. A imprevisibilidade do futuro pode dificultar que os indivíduos se sintam à vontade, levando-os a se concentrar em problemas potenciais em vez de viver no momento presente. Essa preocupação com o futuro muitas vezes impede que as pessoas experimentem paz e contentamento no aqui e agora, pois estão constantemente antecipando o que pode dar errado. Confiar em Deus é fundamental para a fé cristã e desempenha um papel crítico na forma como os crentes gerenciam suas preocupações e ansiedades. No centro dessa confiança está a compreensão e a crença de que Deus se importa profundamente com cada um de nós. Esse cuidado não é superficial ou condicional, está enraizado em um amor incondicional que ultrapassa a compreensão humana. A Bíblia está repleta de garantias do cuidado de Deus, destacando seu desejo de estar intimamente envolvido em todos os aspectos de nossas vidas, incluindo nossas lutas e medos. A importância de confiar em Deus com nossas preocupações está intimamente ligada à natureza de seu cuidado por nós. Quando reconhecemos que Deus não está distante ou indiferente, mas sim um Pai amoroso que está plenamente ciente de nossas necessidades e preocupações, fica mais fácil liberar nossas ansiedades em suas mãos. O cuidado de Deus é evidente em sua criação, sua provisão e suas promessas. O próprio fato de que Ele nos criou à sua imagem e nos sustenta diariamente com as necessidades da vida, como comida, abrigo e relacionamentos, é uma prova de seu cuidado amoroso. Além disso, o cuidado de Deus por nós é pessoal e individualizado. Ele nos conhece intimamente, até mesmo o número de cabelos em nossas cabeças. Mateus 10:30.
Esse nível de detalhe em seu conhecimento de nós ressalta a profundidade de sua preocupação com nosso bem-estar. Não se trata apenas dos grandes eventos em nossas vidas, Deus está igualmente preocupado com as pequenas preocupações cotidianas que carregamos. Esse entendimento nos convida a confiar nele mais plenamente, sabendo que ele está ciente e envolvido em todos os detalhes de nossas vidas. Confiar em Deus também envolve acreditar em suas promessas. Ao longo da Bíblia, Deus garante repetidamente ao seu povo que ele nunca os deixará ou os abandonará. Deuteronômio 31:6. Hebreus 13:5. Essas promessas não são palavras vazias, mas são apoiadas pela natureza imutável de Deus. Ao contrário dos seres humanos que podem falhar ou decepcionar, Deus é fiel e fiel à sua palavra. Seu histórico de fidelidade ao longo da história, conforme registrado nas Escrituras, fornece uma base sólida sobre a qual edificar nossa confiança. Um dos principais aspectos de confiar em Deus com nossas preocupações é a compreensão de que Ele está no controle. Embora possamos nos sentir sobrecarregados pelas circunstâncias de nossa vida, Deus é soberano e tem um plano para cada um de nós. Seu cuidado por nós não é limitado pelo tempo ou circunstância. Ele vê o quadro geral e sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos por que certas coisas acontecem. Essa soberania está associada à sua bondade, garantindo que seus planos para nós sejam sempre para nosso benefício. Mesmo quando envolvem provações ou desafios. Romanos 8:28. Outra razão importante para confiar em Deus com nossas preocupações é sua capacidade de trazer paz para nossas vidas. Quando nos apegamos às nossas preocupações, muitas vezes sentimos ansiedade e inquietação. No entanto, quando entregamos essas preocupações a Deus, confiando que Ele as resolverá, podemos experimentar a paz que vem de saber que Ele está no controle. Filipenses 4:6-7 encoraja os crentes a apresentarem seus pedidos a Deus com ação de graças, prometendo que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que podemos fabricar por conta própria, é um dom de Deus que vem como resultado de confiar nele. Além disso, confiar em Deus com nossas preocupações é um ato de obediência e fé. Deus nos chama para lançar nossas ansiedades sobre Ele porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Este convite não é apenas uma sugestão, é um mandamento que requer ação de nossa parte. Ao escolher confiar em Deus e entregar nossas preocupações a Ele, estamos exercendo nossa fé em Sua bondade e em Sua capacidade de cuidar de nós. Esse ato de confiança fortalece nosso relacionamento com Deus, pois demonstra nossa confiança nele e não em nossa própria força ou entendimento. Confiar em Deus em tempos de incerteza e angústia é um tema recorrente na Bíblia. E inúmeras figuras exemplificam essa confiança por meio de suas ações e orações. Um exemplo profundo é Ana, cuja história está registrada em 1 Samuel. A vida de Ana foi marcada por profunda tristeza e saudade, pois ela não conseguia ter filhos, enquanto a outra esposa de seu marido, Penina, tinha muitos. Essa situação trouxe grande angústia a Ana, especialmente porque Penina a provocava implacavelmente. Em sua angústia, Ana voltou-se para Deus em oração, derramando seu coração com lágrimas e súplicas fervorosas. A história de Ana destaca a profundidade de sua confiança em Deus. Apesar da turbulência emocional que experimentou, ela acreditava que Deus era o único que poderia aliviar seu sofrimento e responder às suas orações. Sua confiança não era passiva. Era ativo e expresso através de sua oração fervorosa. Em 1 Samuel 1:11, Ana fez um voto a Deus, prometendo que, se ele lhe concedesse um filho, ela dedicaria a criança ao seu serviço por toda a vida. Este voto demonstra a fé de Ana e sua disposição de entregar seus desejos à vontade de Deus. Depois de orar, o comportamento de Ana mudou. A Bíblia observa que ela foi e comeu alguma coisa, e seu rosto não estava mais abatido. 1 Samuel 1:18. Essa mudança indica que ela deixou seu fardo com Deus, confiando que Ele lidaria com sua situação de acordo com seu plano perfeito. A capacidade de Ana de liberar suas preocupações para Deus é um exemplo poderoso da paz que vem de confiar nele completamente. Ela não tinha confirmação imediata de que sua oração seria respondida, mas confiava que Deus a ouvirá e agiria em seu tempo.
A fé de Ana foi recompensada quando ela concebeu e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, que significa ouviu falar de Deus. Fiel ao seu voto, Ana dedicou Samuel ao serviço do Senhor. Esse ato de dedicação não foi fácil, pois significava se separar do filho que ela desejava, mas refletia sua profunda confiança em Deus e seu reconhecimento de que Samuel era um presente dele. A história de Hannah não termina com o nascimento de Samuel, em vez disso, se estende ao seu louvor a Deus em 1 Samuel 2, 1 e 10, onde ela exalta a fidelidade e a soberania do Senhor. A confiança de Ana em Deus serve como um exemplo profundo para os crentes de hoje. Sua história ensina que a verdadeira confiança envolve tanto a petição quanto a rendição, levar nossos desejos e preocupações mais profundos a Deus em oração e, em seguida, liberá-los em suas mãos, acreditando que Ele fará todas as coisas para o bem. Esse tipo de confiança requer humildade, pois reconhece nossas limitações e a infinita sabedoria e poder de Deus. Além disso, a experiência de Ana encoraja os crentes a confiar em Deus com as coisas mais próximas de seus corações. Assim como ela confiou seu desejo de um filho a Deus. Os crentes são chamados a confiar seus medos, preocupações e anseios mais profundos a Ele. Essa confiança não se baseia no resultado que desejamos, mas no caráter de Deus, sua bondade, fidelidade e amor. A história de Ana também ilustra que o tempo de Deus é perfeito. Ela esperou muitos anos para que sua oração fosse respondida, mas quando foi, o momento fazia parte do plano maior de Deus. Não apenas para ela, mas para a nação de Israel. Além de Ana, a Bíblia oferece outros exemplos de pessoas que confiaram em Deus em circunstâncias difíceis. Por exemplo, Abraão confiou na promessa de Deus de que ele seria o pai de muitas nações, mesmo quando isso parecia impossível. Da mesma forma, Davi confiou na proteção de Deus quando enfrentou Golias, um guerreiro gigante, com nada além de uma funda e algumas pedras. Essas histórias, como a de Ana, ressaltam o poder da confiança e a paz que advém quando colocamos nossa confiança em Deus. A história de Ana encoraja os crentes a levar seus fardos a Deus em oração e a confiar nele o resultado. Isso nos lembra que Deus está atento às nossas orações, que Ele se preocupa profundamente com nossas lutas e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. A confiança de Ana em Deus é um exemplo inspirador de como a fé pode transformar a preocupação em paz, permitindo-nos descansar na certeza de que Deus está no controle. Sua vida é uma prova do fato de que, quando confiamos em Deus com nossos medos e preocupações, Ele não apenas supre nossas necessidades, mas também enche nossos corações de alegria e paz que excedem todo entendimento. A oração e a meditação são práticas espirituais essenciais que oferecem aos crentes a oportunidade de liberar conscientemente suas preocupações e ansiedades para Deus, permitindo uma conexão mais profunda com Ele. Envolver-se nessas práticas diariamente pode impactar significativamente o bem-estar espiritual, emocional e mental de uma pessoa, pois servem como um meio de alinhar os pensamentos e sentimentos com a vontade divina, levando a um estado de paz e confiança no plano de Deus. A oração, em sua essência, é um diálogo com Deus, onde os crentes comunicam seus pensamentos, desejos e preocupações. É um ato de rendição, onde se reconhece sua dependência de Deus e busca sua orientação e conforto. No contexto de liberar preocupações, a oração se torna uma ferramenta poderosa para descarregar os fardos que pesam sobre o coração e a mente. Por meio da oração, os crentes podem lançar suas ansiedades sobre Deus, conforme instruído em 1 Pedro 5:7, sabendo que Ele se importa profundamente com eles. Este ato de lançar não é apenas um evento único, mas um processo contínuo de entrega de cada preocupação à medida que ela surge, confiando que Deus está no controle. A meditação, por outro lado, envolve uma reflexão focada na palavra de Deus e em suas promessas. É uma prática que permite que os crentes mergulhem na verdade das Escrituras, deixando-a permear suas mentes e corações. A meditação ajuda a acalmar o barulho da vida diária, proporcionando um espaço para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, trazendo clareza, paz e segurança. Quando praticada regularmente, a meditação pode transformar a maneira como os crentes percebem suas circunstâncias, mudando seu foco das incertezas da vida para a firmeza do amor e da fidelidade de Deus.
Para incorporar a oração e a meditação na vida diária, é útil estabelecer rotinas ou práticas específicas que tornem essas atividades uma parte natural do dia. Por exemplo, começar o dia com uma oração de ação de graças e rendição dá um tom positivo, convidando a presença de Deus em todos os aspectos do dia. Uma oração matinal pode incluir expressões de gratidão pelo dom de um novo dia, reconhecimento da soberania de Deus e pedidos de sua orientação e proteção ao longo do dia. Ao longo do dia, os crentes podem se envolver em breves momentos de oração sempre que se sentirem ansiosos ou sobrecarregados. Essas orações de respiração podem ser simples, mas profundas, como dizer: Senhor, eu confio em você, por Deus, esteja comigo neste momento. Essas orações curtas servem como lembretes para colocar continuamente a confiança em Deus. Não importa quais desafios surjam. Eles também ajudam a manter um espírito de oração, mantendo as linhas de comunicação com Deus abertas o tempo todo. À noite, a meditação pode desempenhar um papel crucial no relaxamento e na preparação para um sono reparador. Meditar em textos específicos que falam da paz, proteção e provisão de Deus pode ser especialmente reconfortante. Versículos como Filipenses 4, 6, 7, que encoraja os crentes a não ficarem ansiosos, mas a apresentarem seus pedidos a Deus com ação de graças, podem ser recitados ou refletidos antes de dormir. Essa prática não apenas reforça a verdade da palavra de Deus, mas também ajuda a acalmar a mente, tornando mais fácil liberar as preocupações do dia. Uma maneira prática de meditar nas Escrituras é usar o método Lectio Divina, que envolve a leitura de uma passagem várias vezes, cada vez focando em um aspecto diferente do texto, seja entender seu significado, aplicá-lo à vida ou simplesmente descansar na presença de Deus enquanto as palavras são absorvidas. Este método incentiva a reflexão profunda e permite que o Espírito Santo fale através da palavra, trazendo paz e discernimento. Orações específicas também podem ser incorporadas à rotina para ajudar a liberar preocupações. Por exemplo, uma oração noturna pode envolver agradecer a Deus pelas bênçãos do dia, confessar quaisquer ansiedades ou medos e pedir sua paz para guardar o coração e a mente enquanto dormem. Uma oração de rendição pode ser tão simples como: Senhor, coloco todas as minhas preocupações em suas mãos. Conceda-me sua paz e ajude-me a confiar em sua perfeita vontade. Além da oração e da meditação, o diário pode ser uma ferramenta poderosa para processar pensamentos e emoções. Escrever as preocupações e depois oferecê-las a Deus em oração pode fornecer uma maneira tangível de deixar de lado essas preocupações. Um diário de gratidão, onde se lista as bênçãos diárias, também pode ajudar a mudar o foco do que é preocupante para o que é bom e louvável, promovendo uma mentalidade de gratidão e confiança. Por fim, envolver-se em oração comunitária ou comunhão com outros crentes também pode reforçar essas práticas. Compartilhar fardos com os outros e orar juntos não apenas fornece apoio, mas também lembra aos crentes que eles não estão sozinhos em suas lutas. A fé coletiva e o encorajamento de uma comunidade podem fortalecer a determinação individual de confiar em Deus com todas as preocupações. Registrar as preocupações no diário é uma maneira prática e impactante de entregar física e simbolicamente as ansiedades de alguém a Deus. Ao anotar as preocupações, os crentes podem externalizar o que muitas vezes é estresse internalizado, criando uma sensação de alívio e clareza. Esse ato de colocar a caneta no papel permite que os indivíduos articulem suas preocupações, tornando-as mais tangíveis e gerenciáveis, em vez de deixá-las girar na mente, onde podem crescer em intensidade e parecer esmagadoras. O processo de registro no diário serve como uma ponte entre o emocional e o espiritual, oferecendo uma maneira estruturada de abordar Deus com preocupações específicas. Por exemplo, alguém pode começar escrevendo uma preocupação sobre uma próxima entrevista de emprego, detalhando os medos associados a ela, como o medo do fracasso ou a pressão para ter um bom desempenho. Ao ver essas preocupações expostas no papel, torna-se mais fácil reconhecê-las plenamente. Em seguida, liberá-las conscientemente nas mãos de Deus. Depois de escrito, o ato de rendição é solidificado por meio da oração. Isso pode ser feito lendo o que foi escrito e usando como base para a oração, pedindo a Deus que assuma o controle dessas preocupações. Por exemplo, alguém pode orar: Senhor,
Você vê meu medo sobre esta entrevista. Eu o libero para você, confiando que você me guiará e proverá para mim. Não importa o resultado. Essa combinação de diário e oração reforça o ato de rendição, transformando o que poderia ser um momento de ansiedade em uma prática espiritual de confiança e confiança em Deus. O diário também fornece um registro que pode ser revisitado, oferecendo uma maneira tangível de ver como Deus trabalhou com as preocupações do passado e forneceu respostas ou paz. Com o tempo, isso aumenta a fé e a confiança no cuidado contínuo de Deus. Ao olhar para trás no diário, pode-se notar que o que antes parecia uma preocupação significativa foi resolvida ou que a paz foi concedida em meio a circunstâncias não resolvidas. Isso serve como um poderoso lembrete da fidelidade de Deus e da eficácia de entregar as preocupações a Ele. Além disso, o diário pode se tornar uma parte rotineira da vida espiritual de uma pessoa, especialmente à noite, como parte de um ritual para dormir. Ao reservar alguns minutos antes de dormir para refletir sobre o dia, anotar quaisquer preocupações remanescentes e depois levantá-las em oração. Os crentes podem terminar o dia com uma sensação de encerramento e paz. Essa prática pode ajudar a evitar que as preocupações se estendam para a noite, onde podem atrapalhar o sono ou levar a pensamentos inquietos. Para aqueles que são novos no diário, pode ser útil começar com instruções guiadas, como o que está pesando no meu coração hoje, ou onde preciso ver a mão de Deus trabalhando. Essas perguntas podem ajudar a focar a mente e trazer preocupações específicas para o primeiro plano, tornando o ato de entregá-las mais intencional. Além das preocupações pessoais, o diário também pode ser usado para orar pelos outros. Escrever orações para amigos, familiares ou até mesmo preocupações globais pode expandir o foco de si mesmo para a comunidade, reforçando a ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Essa prática não apenas aprofunda a vida de oração, mas também promove um senso de conexão com os outros. À medida que os crentes se elevam em oração, em última análise, o diário como uma forma de rendição não é encontrar soluções imediatas, mas confiar essas preocupações ao cuidado e ao tempo de Deus. É um reconhecimento de que, embora possamos não ter controle sobre todos os aspectos da vida, servimos a um Deus que é onisciente, todo-poderoso e profundamente compassivo. Ao praticar regularmente esse ato de rendição, os crentes podem cultivar um coração de paz, aprendendo a confiar na provisão e no cuidado de Deus em todas as áreas da vida. As técnicas de visualização são ferramentas poderosas para ajudar as pessoas a liberar suas preocupações e ansiedades para Deus, promovendo um senso mais profundo de paz e confiança. Ao guiar o público por meio de um exercício de visualização focado em entregar as preocupações a Deus, é essencial criar um ambiente sereno e solidário, seja por meio de música de fundo calmante, um tom de voz suave ou um espaço silencioso e reflexivo. Comece convidando o público a encontrar uma posição confortável, sentado ou deitado, em um espaço silencioso onde não seja perturbado. Incentive-os a fechar os olhos e respirar fundo e limpar, inspirando lentamente e expirando completamente. Este passo inicial ajuda a acalmar a mente e preparar o coração para o exercício. Em seguida, peça ao público que se lembre de quaisquer preocupações, medos ou ansiedades que estejam enfrentando no momento. Isso pode estar relacionado a preocupações pessoais, como saúde, relacionamentos, trabalho ou questões mais amplas, como desafios sociais ou globais. Incentive-os a reconhecer esses sentimentos sem julgamento, simplesmente reconhecendo sua presença. Uma vez que as preocupações sejam claramente identificadas, guie o público a imaginar cada preocupação como um objeto físico. Este objeto pode assumir qualquer forma que pareça natural para eles, talvez uma pedra pesada, uma corda emaranhada ou uma nuvem escura. O objetivo é dar a essas preocupações abstratas uma forma tangível, tornando-as mais fáceis de visualizar e, em última análise, de liberar. Agora, convide o público a se imaginar diante de Deus, que é retratado como uma figura amorosa e compassiva, pronta para receber seus fardos. Descreva as mãos de Deus como grandes, gentis e abertas, prontas para aceitar o que quer que estejam segurando. Incentive o público a colocar lentamente cada uma de suas preocupações nas mãos de Deus, uma a uma. Ao fazer isso, eles devem imaginar o peso sendo tirado de seus ombros,
sentindo-se mais leves e mais em paz a cada lançamento. Ao visualizarem esse processo, lembre o público das promessas de Deus de cuidar deles. Citando textos como 1 Pedro 5:7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Este versículo serve como uma afirmação poderosa de que eles não estão sozinhos em suas lutas e que Deus está sempre presente, pronto para carregar seus fardos. Incentive o público a permanecer neste momento, visualizando Deus gentilmente tomando suas preocupações e segurando-as perto, tranquilizando-as com seu amor e cuidado. Eles podem imaginar Deus sussurrando palavras de conforto, como estou com você ou você está seguro em minhas mãos. Essas afirmações ajudam a reforçar a mensagem de confiança e entrega. Depois que todas as preocupações forem entregues, guie o público a respirar fundo mais algumas vezes, inalando uma sensação de paz e exalando qualquer tensão restante. Incentive-os a imaginar uma luz quente e calmante ao seu redor, simbolizando a presença e a proteção de Deus. Essa luz pode enchê-los de uma sensação de serenidade e segurança, sabendo que suas preocupações estão agora nas mãos capazes de Deus. À medida que o exercício se aproxima do fim, sugira que o público agradeça silenciosamente a Deus por sua fidelidade e cuidado. Eles também podem pedir forças para continuar confiando nele com suas preocupações no futuro, especialmente em momentos de dúvida ou medo. Por fim, convide-os a abrir suavemente os olhos, retornando ao momento presente com uma sensação renovada de paz e confiança. Essa técnica de visualização não só ajuda na liberação imediata de preocupações, mas também serve como uma prática que pode ser repetida sempre que surgir ansiedade. Ao se envolver regularmente neste exercício, os indivíduos podem desenvolver um hábito mais profundo de entrega, aprendendo a confiar em Deus mais plenamente em todos os aspectos de suas vidas. O ato de visualizar Deus tomando suas preocupações pode transformar a fé abstrata em uma experiência mais tangível e reconfortante, reforçando a crença de que Deus está sempre presente e pronto para apoiá-los, não importa os desafios que enfrentem. Depois de identificar claramente essas preocupações, peça-lhes que visualizem cada uma como um objeto tangível. A forma desses objetos pode variar dependendo do que ressoa com eles. Talvez uma pedra pesada, uma corda emaranhada ou uma nuvem escura. Essas representações visuais fazem com que suas preocupações pareçam mais gerenciáveis e permitem que eles vejam fisicamente o que estão prestes a liberar. Em seguida, guie-os para se imaginarem diante de Deus, que é retratado como uma figura compassiva e atenciosa, sempre pronta para ouvir e ajudar. Descreva as mãos de Deus como grandes, abertas e acolhedoras, prontas para receber cada fardo que carregam. Incentive-os a se visualizarem colocando cada um desses objetos de preocupação nas mãos de Deus, um por um. Ao fazer isso, eles devem se concentrar na sensação do peso sendo tirado de seus ombros, sentindo-se mais leves e em paz a cada lançamento. Reforce esse processo com escrituras, como 1 Pedro 5:7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lembre-os de que as mãos de Deus são fortes o suficiente para suportar todos os seus fardos e que Ele está sempre presente, pronto para assumir suas preocupações e preocupações. Incentive o público a dedicar seu tempo a essa visualização, certificando-se de que eles tenham se entregado totalmente a cada preocupação antes de seguir em frente. Depois que todas as preocupações forem colocadas nas mãos de Deus, guie o público a se concentrar no sentimento de alívio e tranquilidade que vem de saber que suas preocupações estão agora sob os cuidados de Deus. Sugira que eles imaginem uma luz calorosa e reconfortante ao seu redor. Essa luz representa a presença de Deus, envolvendo-os com paz, amor e proteção. Essa visualização ajuda a solidificar o conceito de que eles não estão sozinhos e que Deus está sempre cuidando deles. À medida que a visualização chega ao fim, incentive o público a respirar fundo mais algumas vezes, inspirando paz e exalando qualquer tensão restante. Eles podem agradecer silenciosamente a Deus por tomar suas preocupações e pedir força contínua para confiar nele com suas preocupações no futuro. Essa prática de visualização não apenas proporciona alívio imediato, mas também ajuda a construir o hábito da rendição, onde os indivíduos aprendem a colocar regularmente suas preocupações nas mãos de Deus,
promovendo um senso mais profundo de confiança e paz em suas vidas diárias. Ao se envolver neste exercício de visualização, o público pode desenvolver uma conexão mais tangível com sua fé, transformando conceitos abstratos de confiança e entrega em uma experiência vivida. Essa prática é particularmente benéfica quando realizada regularmente, pois reforça a crença de que Deus está sempre pronto para ajudar e que nenhum fardo é grande demais para ele suportar. O processo de visualizar Deus tomando suas preocupações pode transformar sua abordagem à ansiedade e ao estresse, permitindo que eles experimentem uma profunda sensação de paz e segurança no cuidado inabalável de Deus. Pai Celestial, venho diante de Ti com um coração oprimido por preocupações e ansiedades. Reconheço que muitas vezes tento carregar esses fardos sozinho, esquecendo que Tu me convidaste a lançar todas as minhas preocupações sobre Ti. Hoje, escolho liberar todas e cada uma dessas ansiedades em Suas mãos amorosas. Eu entrego meus medos, minhas dúvidas e minhas preocupações, confiando que Você está no controle e que Você se importa profundamente comigo. Senhor, Tu conheces os pensamentos que perturbam minha mente e as emoções que pesam muito em meu coração. Peço que tire essas preocupações de mim e as substitua por Sua paz que excede todo o entendimento. Deixe Sua paz guardar meu coração e mente em Cristo Jesus, acalmando a tempestade dentro de mim e permitindo que eu descanse com segurança em Sua presença. Oro por Sua sabedoria e orientação nas situações que me preocupam, confiando que Você fornecerá as respostas e soluções em Seu tempo perfeito. Ajude-me a me concentrar em Suas promessas e não em meus problemas, e a lembrar que Você está sempre comigo, mesmo em meio aos desafios da vida. Pai, peço que encha meu coração com Sua paz, uma paz que não depende de minhas circunstâncias, mas está enraizada no conhecimento de Seu amor e fidelidade. Que essa paz flua por todas as partes do meu ser, trazendo conforto, clareza e um renovado senso de esperança. Ao liberar minhas ansiedades para Ti, também peço Tua força para confiar em Ti mais profundamente. Ajude-me a deixar de lado minha necessidade de controlar e descansar na certeza de que Você está trabalhando todas as coisas para o meu bem. Ensina-me a confiar em Tua graça, sabendo que Teu poder é aperfeiçoado em minha fraqueza. Senhor, eu Te agradeço por ouvir minha oração e pela paz que Você já está começando a encher meu coração. Eu escolho confiar em Ti com todas as minhas preocupações. E peço que Tu me ajudes a continuar entregando-as a Ti diariamente. Que a Tua paz, que transcende todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente agora e sempre. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Este modelo de oração é um exemplo sincero de como liberar ansiedades para Deus, enfatizando a confiança em Seu cuidado e a importância de buscar Sua paz. Ele serve como um guia para aqueles que podem lutar contra a preocupação, fornecendo uma maneira estruturada de expressar suas preocupações a Deus e convidar Sua paz para suas vidas. Ao orar dessa maneira, os crentes podem desenvolver o hábito de entregar seus medos a Deus, permitindo que Sua paz reine em seus corações e mentes. Reservar um tempo para oração pessoal é uma maneira poderosa de se conectar com Deus, especialmente quando você se concentra nas preocupações e fardos específicos que pesam em seu coração. É hora de expor intencionalmente essas preocupações diante de Deus, confiando em Sua infinita sabedoria, amor e cuidado. Em um mundo que muitas vezes parece opressor e acelerado, o tempo de oração pessoal serve como um santuário, um momento de quietude onde você pode expressar plenamente seus medos, dúvidas e ansiedades para aquele que os entende melhor do que ninguém. Ao entrar neste momento sagrado, é importante começar reconhecendo as preocupações que estão ocupando sua mente. Sejam preocupações com sua saúde, relacionamentos, finanças ou futuro. Nenhuma preocupação é pequena ou grande demais para ser levada diante de Deus. Ele convida você a lançar todas as suas ansiedades sobre Ele. Como Pedro 5:7 nos lembra, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Este é um convite aberto do Criador do Universo para liberar seus fardos e confiar que Ele os carregará por você. Durante o tempo de oração pessoal, é útil visualizar conscientemente a entrega de suas preocupações a Deus. Você pode se imaginar colocando cada preocupação em suas mãos, uma por uma, e observando como Ele as tira de você.
Esse ato de rendição é uma maneira profunda de deixar de lado as coisas que você não pode controlar, permitindo que Deus assuma o controle. É um lembrete de que seus ombros são largos o suficiente para carregar o que quer que você esteja enfrentando e que Ele é mais do que capaz de lidar com suas preocupações. Ao orar, fale abertamente com Deus sobre as questões específicas que o incomodam. Nomeie-os, descreva como eles fazem você se sentir e peça sua orientação, consolo e paz em cada situação. Lembre-se de que a oração é uma conversa com Deus, e Ele está sempre ouvindo. Ele quer ouvir o que está em seu coração, não porque Ele já não saiba, mas porque expressar essas coisas a Ele faz parte da construção de um relacionamento mais profundo. Além de expressar suas preocupações, use esse tempo para meditar nas promessas de Deus. Reflita sobre as Escrituras que falam de sua fidelidade, seu amor e sua provisão. Por exemplo, o Salmo 55, 22 diz: lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá. Ele nunca permitirá que os justos sejam abalados. Esses versículos servem como lembretes poderosos de que o cuidado de Deus por você é constante e inabalável. Além disso, ao passar tempo em oração pessoal, permita-se experimentar a paz que vem de Deus. Essa paz não depende de suas circunstâncias, mas é uma sensação profunda e duradoura de calma que vem de saber que Deus está no controle. É a paz de que fala Filipenses 4, 6, 7, que transcende todo o entendimento e guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deixe essa paz tomar conta de você enquanto você continua a entregar suas preocupações a Ele. Finalmente, depois de expressar suas preocupações e meditar na palavra de Deus, reserve um momento para simplesmente descansar em sua presença. O silêncio pode ser uma parte poderosa da oração, permitindo que você ouça sua voz e sinta seu conforto. Confie que Ele está com você, guiando e trabalhando todas as coisas para o seu bem, mesmo que você não possa ver isso no momento. Incentivar os espectadores a dedicar tempo pessoal à oração todos os dias é crucial para o bem-estar espiritual. Não se trata apenas de pedir ajuda a Deus, trata-se de aprofundar sua confiança nele e aprender a confiar em sua força em vez da sua. Ao fazer da oração pessoal um hábito diário, você cria um ritmo de entrega, onde continuamente coloca suas preocupações nas mãos de Deus e caminha na paz que Ele proporciona. Essa prática não apenas transformará seu relacionamento com Deus, mas também trará uma sensação de calma e segurança a todos os aspectos de sua vida. Confiar na soberania de Deus é um profundo ato de fé que nos assegura que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, nossas preocupações estão seguramente em suas mãos. Soberania significa que Deus é a autoridade suprema e governante sobre todas as coisas, nada acontece fora de sua vontade ou de seu controle. Essa compreensão é crucial para os crentes, especialmente ao lidar com as incertezas e desafios da vida. Quando confiamos na soberania de Deus, reconhecemos que Ele não está apenas ciente de nossas preocupações, mas também está trabalhando ativamente por meio delas para o nosso bem e sua glória. No mundo acelerado de hoje, é fácil ficar sobrecarregado com as coisas que não podemos controlar, nosso futuro, nossa saúde, nossos relacionamentos e até eventos globais. O fardo dessas incertezas pode pesar muito em nossas mentes, levando à ansiedade e ao medo. No entanto, quando confiamos na soberania de Deus, somos lembrados de que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Isso significa que Ele conhece o resultado de cada situação e já planejou nosso bem-estar. Um dos principais aspectos de confiar na soberania de Deus é reconhecer que seu entendimento supera em muito o nosso. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta escritura nos assegura que, mesmo quando não entendemos por que certas coisas acontecem, podemos descansar sabendo que a sabedoria de Deus é perfeita e seus planos são perfeitos. Confiar na soberania de Deus também significa acreditar que Ele está intimamente envolvido em cada detalhe de nossas vidas. O Salmo 3:9-16 diz: teus olhos viram meu corpo informe.
Todos os dias ordenados para mim foram escritos em seu livro antes que um deles viesse a existir. Este versículo destaca que Deus tem um propósito para cada dia de nossas vidas. E nada acontece por acaso. Nossas preocupações, portanto, não são aleatórias, eles fazem parte de um plano divino que se destina a nos moldar, nos ensinar e nos aproximar dele. Além disso, entregar nossas preocupações a Deus é uma forma de reconhecer seu controle final sobre nossas vidas. É um ato de fé que diz: Deus, confio que você sabe o que é melhor para mim. Mesmo quando não consigo ver o quadro completo. Filipenses 4, 6, 7 nos instrui a: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças. Apresenteis a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta passagem nos encoraja a levar nossas preocupações a Deus. Não com um espírito de medo, mas com um coração cheio de gratidão, confiando que Ele fornecerá a paz e a resolução de que precisamos. Além disso, confiar na soberania de Deus não significa que estaremos livres de dificuldades. O próprio Jesus disse em João 16:33, neste mundo, você terá problemas. Mas tenha coragem. Eu venci o mundo. A garantia aqui não é a ausência de problemas, mas a presença de um Deus vitorioso que é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Essa vitória foi garantida por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e é por meio dele que podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele ouve nossas orações e está cooperando todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28. Em termos práticos, confiar na soberania de Deus exige que nos lembremos continuamente de suas promessas. Quando surgem preocupações, devemos fazer um esforço consciente para recorrer às Escrituras, a oração e a meditação na Palavra de Deus. Ao fazer isso, mudamos nosso foco do problema para aquele que detém a solução. Também é útil refletir sobre experiências passadas em que Deus provou sua fidelidade. Lembrar desses momentos pode fortalecer nossa fé e nos encorajar a confiar nele com nossas preocupações atuais e futuras. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, a paz que se segue é muitas vezes profunda e transformadora, superando nossa compreensão humana. Essa paz, conforme referenciado em Filipenses 4, 6, 7, não é apenas um alívio temporário do estresse, mas uma tranquilidade profunda que decorre da confiança na soberania de Deus. O apóstolo Paulo nos encoraja nesses versículos a levar nossas ansiedades a Deus por meio da oração e da petição, com ação de graças, e em troca, recebemos a paz de Deus que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz divina é um escudo contra a turbulência dos desafios da vida, proporcionando uma sensação de estabilidade e segurança que o mundo não pode oferecer. O ato de entregar nossas preocupações a Deus é um reconhecimento de seu controle final sobre nossas vidas. É uma expressão de fé, onde reconhecemos que nossos próprios esforços para administrar nossas preocupações são limitados, mas o poder de Deus é infinito. Ao deixarmos de lado nossos medos e colocá-los nas mãos de Deus, nos abrimos para a presença calmante de seu Espírito, que traz segurança e conforto. Essa paz é descrita como transcendendo todo entendimento porque desafia a lógica de nossas circunstâncias. Nos momentos de incerteza, quando a ansiedade deve nos dominar, a paz de Deus nos enche, não porque a situação mudou, mas porque nossa perspectiva mudou. Vemos nossos problemas à luz das promessas de Deus. E essa mudança de foco nos permite experimentar a calma mesmo em meio ao caos. Além disso, a paz que se segue à rendição é um testemunho para os outros da fidelidade de Deus. Quando demonstramos paz em tempos difíceis, torna-se evidente para aqueles ao nosso redor que nossa confiança não está nas soluções temporárias do mundo, mas na segurança eterna encontrada em Deus. Essa paz é contagiosa, inspirando outras pessoas a buscar a mesma fonte de conforto e segurança em suas vidas. Em termos práticos, essa paz pode se manifestar em nossas vidas diárias por meio de uma sensação de descanso, da capacidade de dormir em paz e da força para enfrentar cada dia com confiança renovada. Também pode trazer clareza na tomada de decisões, pois nossas mentes não estão mais nubladas pela preocupação, mas estão focadas na orientação de Deus.
Essa paz não significa a ausência de dificuldades, mas sim a presença de Deus conosco através dessas dificuldades. À medida que chegamos ao final de nossa reflexão sobre a entrega de preocupações a Deus, é essencial deixar o público com uma sensação de segurança e encorajamento. Entregar nossas preocupações não é apenas um ato único, mas uma prática diária que requer intencionalidade e confiança no cuidado de Deus. Cada dia traz seu próprio conjunto de desafios e ansiedades, mas ao nos voltarmos consistentemente para Deus com nossas preocupações, construímos o hábito de confiar em sua força e não na nossa. Essa prática não apenas traz paz aos nossos corações, mas também aprofunda nosso relacionamento com Deus, à medida que aprendemos a confiar nele mais plenamente em todos os aspectos de nossas vidas. Tranquilizando o público, lembramos que não há problema em lutar para deixar de lado as preocupações, o que importa é o esforço para trazer continuamente essas preocupações diante de Deus. O processo de rendição pode nem sempre ser fácil, mas a paz que se segue vale a persistência. Incentive-os a ver cada momento de ansiedade como uma oportunidade de se aproximar de Deus. Lançar suas preocupações sobre Ele e descansar sabendo que Ele está sempre no controle. Ao encerrarmos, é apropriado terminar com uma bênção que encapsula os temas de proteção e paz. Essa bênção pode servir como um lembrete reconfortante de que o olhar atento de Deus está sempre sobre eles, mesmo enquanto dormem. Em um mundo cheio de incertezas, sua proteção é inabalável e sua paz excede todo entendimento. Que esta bênção traga consolo e segurança para aqueles que a ouvem, assegurando-lhes que estão seguros nas mãos de Deus. Que o Senhor os abençoe com uma noite de descanso tranquilo, livre de preocupações e cheia da certeza de sua presença. Que você acorde revigorado e renovado, sabendo que Deus cuidou de você durante a noite. Sua proteção é o seu escudo, e a sua paz é o seu conforto. Descanse agora em seu amor imutável e confie em seu cuidado perfeito. Amém. Este pensamento final e bênção encapsulam a essência de entregar as preocupações a Deus, oferecendo ao público não apenas encorajamento, mas também um senso tangível da presença e proteção contínuas de Deus em suas vidas.